Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa meditação de hoje terá como tema os pecados da língua e o dever de refreá-la. Isso está registrado na carta de Tiago, capítulo 3, versículos do 1 ao de número 12, onde lemos: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meus amados ouvintes, nós vemos a carta de Tiago de uma maneira muito prática, apresentando o pecado irresistível, o pecado da maledicência, o pecado da calúnia, o pecado da incoerência entre o ato de louvar a Deus, a mesma boca, a mesma língua, e amaldiçoar o irmão através do uso indevido deste pequeno órgão que é poderoso na contaminação de todo o corpo, se mal usado. O pecado da língua, como está escrito aqui na carta de uma maneira bem prática, é um mal incontido, é um pecado irresistível na nossa humanidade. É por isso que precisamos andar sob a unção, sob a regência do Espírito Santo de Deus, que nos dará força para resistir a essa tentação comparável a um incêndio na floresta. Você, na maioria das vezes, não sabe onde começa, mas quando percebe o seu efeito, a tragédia já está posta. Tudo morre em volta. Os animais, a natureza. E essa é a comparação. O mau uso da língua atrapalha a comunhão. Tem até um registro legal de crime que pode levar à cadeia, mas mais do que isso, que rompe relacionamento, que separa as pessoas. E dentro do contexto da igreja, que tem a sua vivência pautada na comunhão, na sugestão, na ordenança bíblica de falarmos entre nós com salmos e hinos espirituais,
Muitas línguas são uma tragédia, pois causam rupturas irrevogáveis em relacionamentos pela perda da confiança. Todo o mundo se fez pela palavra de Deus, que não pode mentir. Da boca do Senhor saem os decretos, saem as bênçãos que determinam a nossa salvação, a nossa felicidade, orientam o nosso relacionamento. Um dos mandamentos é: não dirás falso testemunho. Um dos mandamentos bíblicos. O diabo é o pai da mentira e o estrago que ele faz é através da sua boca maldita. Ele é especialista em iludir as pessoas. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, se uma língua é venenosa, é porque o coração e a mente estão contaminados. E é muito triste. São inúmeros os testemunhos de situações que rompem todas as melhores práticas do reino de Deus. Então, Tiago tem a sua relevância nesta carta porque trata do dia a dia das pessoas. Todos nós, sem exceção, sofremos a tentação da língua. É o chamado pecado gostoso, a fofoca, a maledicência. Mas as palavras, depois de lançadas ao vento, não tem mais como juntar os pedaços do seu estrago. Portanto, devemos vigiar, devemos professar a nossa fé, devemos vigiar o nosso falar, para que não haja escândalo no meio do povo de Deus. A mesma língua que abençoa, a mesma língua que louva a Deus, não pode amaldiçoar o irmão feito à imagem e semelhança de Deus. Não pode ser instrumento de opressão. O nosso proceder deve ser diferenciado por Deus na unção do Espírito, e pessoas na unção do Espírito não falam palavrão, não dizem palavras torpes, que a Bíblia nos adverte que hemos de prestar conta de toda palavra torpe que sai da nossa boca. Portanto, enchamos a nossa mente e coração e expressemos em nossa língua o louvor a Deus, que edifica, que toca, que transforma as pessoas numa experiência libertadora maravilhosa. Que sejamos uma igreja que refreia a sua língua para o mal e que, quando abre a boca, é para falar bem, para bem dizer ao Senhor, para bem dizer aos irmãos, aos amigos, para interceder até pelos inimigos. Uma das loucuras para o mundo ensinadas no reino de Deus. Como diz nossa pastora Fernanda, faz sentido? Faz todo sentido. E eu louvo a Deus porque podemos aprender na palavra de Deus essa virtude do bem dizer. Em nome de Jesus, receba essa palavra, cultive este hábito num tempo em que há tantas fake news, há tantas narrativas, que é o nome moderno para mentira. Há muitas inversões de valores e o processo de santificação começa pelo que sai da nossa boca. Que tenhamos a liberdade de falar entre nós com salmos e cânticos espirituais, como convém a discípulos de Jesus Cristo. Deus nos abençoe pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me